Os Segredos do Lobo, Jordan Belfort. Introdução: o sistema linha reta. Os Segredos do Lobo revela o método psicológico e estratégico que Jordan Belfort desenvolveu para transformar vendedores comuns em máquinas de persuasão capazes de mover mercados inteiros. A metodologia linha reta une neurociência, psicologia de decisão, controle emocional e comunicação de altíssimo impacto. Antes de mergulharmos nessa imersão sobre influência e domínio mental, curta este vídeo, compartilhe com quem busca evolução e se inscreva no canal para acompanhar conteúdos que ampliam sua capacidade de comunicação e liderança. A introdução apresenta a essência do método. Vender é criar certeza emocional. Belfort explica que ninguém compra pela lógica. Compra porque sente uma convicção visceral de que aquilo é certo, seguro e benéfico. O vendedor de elite não empurra produtos. Ele guia o prospect ao estado mental exato que dispara o sim. A linha reta é esse mapa interno. Um caminho preciso que conduz da primeira palavra ao fechamento, mantendo o controle da conversa sem parecer controlador. O autor também revela a filosofia ética que renasceu após sua queda. Ele afirma que a venda perfeita só é legítima quando gera benefício mútuo. Manipulação destrói carreiras. Influência genuína cria legado. O método linha reta, portanto, é sobre direcionar decisões, não forçar decisões. É sobre clareza, não truques. E essa distinção será o alicerce da jornada do leitor. Capítulo 1. Dominar a arte da persuasão. Belfort abre este capítulo expondo a verdade mais incômoda da comunicação humana. Todo mundo está vendendo o tempo todo. Ideias, opiniões, comportamentos, visões de mundo. A diferença é que poucos sabem fazê-lo conscientemente. Persuasão é uma força neutra. Sua moralidade depende da intenção. A arte da persuasão começa com autoconsciência. Belfort explica que o vendedor medíocre foca no produto. O vendedor mestre foca no estado emocional do cliente. O objetivo não é convencer, mas mover a mente do outro para um ponto de certeza. Essa certeza nasce quando três percepções internas se alinham. 1. O cliente confia em você. 2. O cliente acredita no seu produto. 3. O cliente acredita na sua empresa. Se qualquer um dos três estiver abaixo de 10, a venda se perde. A maestria é elevar esses três níveis simultaneamente. Essa trindade é o coração da linha reta e será aprofundada em cada capítulo. O capítulo também explora a psicologia da autoridade. Pessoas seguem vozes confiantes. Belfort explica que confiança não é agressividade, é segurança interna. É um tipo de energia transmitida pelo tom, pelo ritmo e pela postura, capaz de influenciar o inconsciente do cliente antes mesmo das palavras fazerem sentido racional. Ele reforça: gente compra emoção, não argumento. Por isso, o vendedor precisa dominar a própria fisiologia, sua voz, seu olhar e sua presença. Persuasão começa no corpo, passa pela energia emocional e termina na palavra certa. Capítulo 2. A mente do cliente e o cérebro reptiliano. Este é um capítulo de mergulho neuropsicológico. Belfort explica que o cérebro humano possui três camadas: a racional, a emocional e a reptiliana. Esta última é a mais antiga, instintiva, rápida, responsável por decisões de sobrevivência. E é ela que decide se o cliente confia ou rejeita você nos primeiros 5 segundos. O cérebro reptiliano decide baseado em sinais: tonalidade segura, energia estável, postura relaxada, ritmo de fala coerente. Antes que você termine a primeira frase, o cliente já decidiu se vai te ouvir. Belfort diz: vender é criar segurança no cérebro reptiliano e convicção no cérebro emocional. O capítulo também aprofunda gatilhos primitivos como segurança, escassez, autoridade, pertencimento, coerência.
Quando o vendedor aciona esses gatilhos de forma ética, o cliente se abre para a conversa. Quando os aciona de forma desorganizada, gera desconfiança. Belfort mostra que todo ser humano responde mais ao tom do que ao conteúdo, mais à intenção do que à frase, mais à energia do que à lógica. A linha reta nasce dessa compreensão profunda sobre como o ser humano, de fato, toma decisões. Capítulo 3. Os 3 pilares da venda e os 10 elementos de competência. A base estrutural do método aparece aqui. Belfort explica que toda venda depende de 3 certezas internas que precisam atingir o nível máximo. 1. Certeza sobre o produto. Entender, acreditar e transmitir valor real. 2. Certeza sobre você. Transmitir integridade, segurança, domínio. 3. Certeza sobre a empresa. Mostrar estrutura, reputação e respaldo. Esses 3 pilares funcionam como pernas de uma mesa. Se qualquer uma falha, a mesa cai. O vendedor deve elevar todas simultaneamente usando voz, narrativa e controle da conversa. Depois, Belfort apresenta os 10 elementos de competência como postura emocional, tonalidade, linguagem corporal, habilidade de criar rapport, domínio da linha reta, controle da atenção do cliente, habilidade de ouvir ativamente, senso de timing, storytelling e congruência interna. Cada elemento é treinado, não nato. Belfort lembra que vendedores extraordinários foram formados, não nascem prontos. Ele explica que persuasão é engenharia emocional. Você deve construir certeza tijolo por tijolo, minuto a minuto. É assim que se cria um campo magnético psicológico capaz de mover o cliente para a decisão. Capítulo 4. Tonalidade e comunicação emocional. Belfort declara que tonalidade é 90% da persuasão. A voz humana carrega emoções, convicções e intenções de forma tão poderosa que o cliente sente antes de entender. A linha reta trabalha com tonalidades específicas: autoridade calma, curiosidade, sinceridade, entusiasmo controlado e convicção absoluta. Cada uma ativa áreas diferentes do sistema emocional do cliente. Belfort ensina que tonalidade não é atuação, é intenção calibrada. Quando você acredita no que diz, seu corpo revela essa crença no ritmo da fala, na respiração, nas pausas, no peso das palavras. O cliente subconscientemente lê isso como verdade emocional. A linha reta exige domínio absoluto desse instrumento invisível. Ele apresenta 12 tonalidades essenciais. Por exemplo, sinceridade absoluta, ideal ao falar de valores, propósito e garantias. Curiosidade intrigada, ideal para iniciar conversas. Autoridade relaxada, para controlar a interação sem parecer controlador. Confiança inabalável, usada no fechamento. A voz é a ponte entre sua convicção interna e o cérebro do cliente. Capítulo 5. Linguagem corporal e presença de autoridade. O corpo fala antes da boca. Belfort reforça que 70% da comunicação é não verbal. Postura, gestos, ritmo, expressão facial e microtensões musculares transmitem mensagens invisíveis ao cliente. A mente humana é calibrada para detectar incoerência. Se o vendedor diz, estou seguro, mas seu corpo expressa inquietação, o cliente rejeita a mensagem instantaneamente. O corpo precisa estar alinhado com a energia da certeza. Belfort descreve características da presença de autoridade: postura ereta, ombros relaxados, movimentos econômicos, olhar direto, não fixo demais, não evasivo, gestos congruentes, respiração profunda e ritmada. Ele revela que o corpo do vendedor deve transmitir 2 mensagens simultâneas: eu sou seguro e eu sou benéfico para você. Quando essas 2 forças se unem, o cliente sente confiança e abertura. Capítulo 6. Criação de rapport instantâneo. Rapport não é ser simpático,
é criar sincronia emocional. É quando o cliente sente que você entende sua realidade e respeita sua identidade. Belfort explica que ninguém compra de quem não gosta ou de quem não confia, e rapport é o primeiro passo para construir essa ponte. A linha reta ensina 3 pilares de rapport. 1. Espelhamento sutil, combinar ritmo de fala, linguagem corporal e energia. 2. Conexão de valores, mostrar entendimento profundo das motivações do cliente. 3. Validação emocional, demonstrar que o cliente sente é legítimo. Belfort afirma que rapport é ciência, não sorte. Quando bem construído, transforma o vendedor em uma figura familiar para o cliente, reduzindo defesas e criando abertura para influência. Um ponto psicológico poderoso surge aqui. As pessoas não querem apenas soluções, querem ser percebidas, querem sentir que alguém finalmente as entende. O vendedor que gera essa sensação ganha a atenção irrestrita. Rapport não é manipulação, é respeito elevado ao nível técnico. Capítulo 7. Controle absoluto da conversa, a linha reta. Este é o coração da metodologia. Belfort explica que todo prospect tende a desviar a conversa para lados que não levam ao fechamento. O vendedor linha reta precisa manter o prospect sempre caminhando para o ponto final, como se estivesse conduzindo-o em uma linha reta imaginária. Controle não significa rigidez, significa direção. Belfort descreve 3 estados possíveis da conversa. Na linha, o cliente está engajado e indo para o fechamento. Fora da linha, o cliente está desviando. De volta à linha. Momento de trazer gentilmente o cliente ao foco. O vendedor deve redirecionar com elegância, usando perguntas, transições suavizadas e tonalidades específicas. A linha reta ensina frases como: "Entendo perfeitamente e isso faz sentido, mas me permita te perguntar", que validam o cliente e redirecionam simultaneamente. Esse capítulo mostra a união entre psicologia e técnica. Para o cliente, a conversa parece leve, fluida, natural, mas para o vendedor, ela é uma condução estratégica, milimetricamente estruturada. Controle não é opressão, é clareza. Belfort conclui que o vendedor que perde o controle perde a venda. O que mantém o controle ganha respeito, autoridade e fechamento. Capítulo 8. Qualificação. Saber quem é comprável e quem não é. Belfort afirma que não existe venda perfeita para cliente errado. Muitos vendedores desperdiçam energia tentando convencer pessoas que nunca tiveram intenção real de comprar. A qualificação é o filtro que separa conversas produtivas de conversas frustrantes. A linha reta trabalha com 4 perguntas fundamentais. 1. Esse prospect tem necessidade real? 2. Ele tem desejo emocional suficiente? 3. Ele tem capacidade financeira? 4. Ele tem poder de decisão? Se uma dessas respostas for negativa, a estratégia precisa mudar, ou a venda não é viável. O vendedor maduro não tenta fazer milagre. Ele identifica se há terreno fértil emocional e racional antes de plantar o pitch. Belfort chama essa etapa de diagnóstico emocional. O vendedor deve ouvir profundamente, buscar palavras que revelam dores escondidas e mapear os gatilhos que movem o cliente. Não existe persuasão eficaz sem compreensão verdadeira. A qualificação é também um ato de respeito. Você não empurra algo que não é apropriado, você direciona. E direcionar é o que distingue o vendedor ético do manipulador. Capítulo 9. Apresentação irresistível. O script da linha reta. Chegamos ao centro tático da metodologia. Belfort explica que um script bem construído não engessa a conversa, liberta o vendedor. Ele é um mapa emocional que guia o cliente rumo à certeza. O script da linha reta deve seguir esta estrutura. Construir contexto rapidamente, demonstrar clareza absoluta, apresentar benefícios em ordem psicológica,
conectar o produto às dores e desejos revelados, usar tonalidades específicas para cada parte, antecipar objeções antes que surjam. A apresentação deve ser curta, densa, emocional e visual. Belfort afirma que o cérebro humano pensa em imagens, não em frases. Portanto, o vendedor deve usar palavras que criam cenas, segurança, facilidade, crescimento, estabilidade, liberdade. Ele mostra que um discurso irresistível não descreve, ele transporta. O cliente precisa sentir que já está vivendo o resultado. Quando isso acontece, a venda deixa de ser lógica e se torna inevitável. O elemento final é a congruência emocional. Tudo no vendedor, voz, corpo, respiração, energia, precisa estar alinhado à mensagem. Sem congruência, nenhuma técnica funciona. Capítulo 10. Gestão avançada de objeções. Belfort destrói o mito de que objeções são barreiras. Para ele, objeções são sinais de interesse. Se o cliente não tivesse interesse, ele diria apenas não. A objeção é um quero, mas existem 3 tipos de objeções. 1. Objeções falsas, resistência emocional não racional. 2. Objeções verdadeiras, dúvidas reais sobre detalhes. 3. Objeções condicionais. O cliente precisa de um ajuste simples. Existem 3 tipos de objeções. A linha reta ensina que a primeira resposta à objeção não é argumentar, é validar emocionalmente. Você reconhece, acolhe e reduz tensão. Entendo completamente o que você está dizendo. Faria a mesma pergunta. 1. Objeções falsas, resistência emocional não racional. 2. Objeções verdadeiras, dúvidas reais sobre detalhes. 3. Objeções condicionais. O cliente precisa de um ajuste simples. Depois vem a transição suave de volta à linha. Posso te mostrar porque muitos clientes pensaram isso no início, mas depois compreenderam que a solução fazia total sentido. A partir daí, o vendedor reconstrói a certeza do cliente usando logicidade, narrativa e emoção. A gestão de objeções é um jogo de paciência controlada. Não se trata de vencer o cliente, é guiá-lo até que ele chegue ao próprio sim. Capítulo 11. Fechamento com confiança e consistência emocional. O fechamento é o momento onde toda a engenharia emocional se integra. Belfort explica que o cliente decide emocionalmente nos primeiros minutos, mas só verbaliza o sim depois que o vendedor o conduz com segurança até o final. A chave do fechamento é consistência emocional. O vendedor não pode oscilar. Se ele demonstrar ansiedade, o cliente sente perigo. Se demonstra frieza, o cliente sente distância. Se demonstra agressividade, o cliente sente ameaça. O fechamento perfeito une 3 forças. 1. Energia de certeza. 2. Linguagem de apoio. 3. Direcionamento gentil. Belfort mostra frases de fechamento que funcionam porque são suaves, mas firmes. Vamos fazer isso acontecer para você hoje. Este é o passo lógico considerando tudo que conversamos. Faz sentido darmos esse próximo passo agora? O cliente precisa sentir que o vendedor está ao seu lado, não contra ele. Vender não é apertar o cliente, é andar junto até o ponto da decisão.